conversando aqui, Não mas... tá dando pra ouvir direito, sai e volta, pô. Não tá dando pra ouvir? Não, sai e volta. Pra eu sair e voltar? É. Beleza, pera aí. Salve, salve, amigos do esporte, mais um vídeo aqui no canal, tá? Você aí que já conhece o canal sabe que a gente fala bastante de futebol maranhense, tá? Então vou deixar aqui algumas análises, alguns comentários sobre a questão da sede única, um assunto que gerou muita polêmica entre as equipes, principalmente os clubes do interior, que são muito resistentes à proposta. Teve muita coisa, inclusive esse vídeo que seria postado no meio da semana, acabou que eu resolvi esperar um pouquinho, justamente por causa de todas as decisões que aconteceram durante aí o final de semana. Então a gente tem muita coisa para falar sobre o assunto, por que os times são contra, por que aconteceu essa proposta de sede única. Então antes da gente começar a falar, se você puder aí compartilhe e se inscreva para chegar nos 1000 inscritos, vai me ajudar bastante, beleza? Então, se você quiser também comentar, deixar seu elogio, deixar sua sugestão, pode deixar à vontade, que eu adoro ler os comentários de vocês, tá? Gosto muito disso. Então, vamos começar porque tem bastante coisa. Então, vamos começar primeiro com a parte da reunião que aconteceu no dia 12 dos times com a Federação Maranhense de Futebol, que foi decidido sobre a continuidade do Campeonato Maranhense. E os clubes tiveram aí a decisão, o campeonato volta ou não. Decidiram que volta, por ampla maioria, não foi unanimidade, mas o campeonato vai voltar e vai manter os rebaixamentos, tá? A grande mudança que foi proposta foi a questão da sede única, uma proposta muito polêmica que tem muitos fatores envolvidos e acabou que por causa dessa polêmica houve uma divisão dos votos sobre essa decisão e o que vai acontecer é que metade decidiu por manter do jeito que está e metade decidiu para fazer a sede única. Então, vai ter uma nova reunião para decidir isso, para ver sobre a viabilidade do torneio. Inclusive, foi uma coisa que a FMF tinha anunciado na reunião do dia 12, sobre ver se daria para fazer esse campeonato ou não. E há uma resistência muito grande das equipes do interior. A gente tem aí, inclusive, campanhas que foram lançadas pelo Juventude e pelo Imperatriz. Mas isso a gente vai falar durante o vídeo. Então, depois dessa reunião, né, ficou aí aguardando os protocolos, aguardando reuniões, decisões governamentais sobre o assunto. Estava prevista uma reunião para amanhã, mas salvo engano ela vai ser adiada para outro dia, eu acho que na terça-feira, né? Eu estou gravando esse vídeo no domingo, tá? E o que aconteceu? Na sexta-feira, o governador do Maranhão, Flávio Dino, fez um anúncio falando sobre as atividades que iriam voltar e como iriam voltar durante aí esse período, e várias coisas foram definidas, mas obviamente como o canal é de futebol, a gente vai focar na parte do futebol, e nessa parte ficou decidido que os treinos dos clubes voltam a partir de julho e os jogos a partir de agosto. Então, para as equipes aí já tem uma data, já vão para recomeçar o Campeonato Maranhense 1º de agosto, inclusive isso deve ser debatido na reunião da FMF com os clubes. Então, vamos ver aí como é que vai ser a questão de calendário nos próximos dias. E sobre a questão da sede única, o Flávio Dino não falou no primeiro momento, mas houve uma reunião, uma coletiva, os jornalistas mandaram perguntas, e uma dessas foi mandada pelo Afonso Diniz, perguntando sobre essa questão da sede única, como é que seria a continuidade do Campeonato Maranhense. E aí o Flávio Dino falou que houve uma proposta da Federação Maranhense de Futebol com as decisões lá que eles vão ver, e o certo é que inicialmente a proposta da FMF era continuar o campeonato apenas em São Luís. Eles vão ver aí como vai ser a evolução da pandemia nos interiores, já que aqui, como em vários outros lugares, a evolução do coronavírus aconteceu primeiro em São Luís e depois foi para os interiores. São Luís já viveu uma fase bem pior na pandemia do que está, mas ainda está acontecendo nas cidades. Aí a gente tem Pinheiro, São Mateus, também aí, com uma curva meio preocupante de casos, Imperatriz também. E além disso, ainda teria a possibilidade, né, de jogar aí, ter várias equipes jogando em São Luís, mas os clubes do interior são contra essa ideia de sede única, de jogar o final do campeonato até em São Luís. Porque, primeiro, custos. São muitos custos para realização disso. Eu posso citar aqui os exemplos do Juventude e do Imperatriz, que foram equipes que nesse final de semana
fizeram aí campanhas contra a sede única, inclusive lançaram uma hashtag, né, a hashtag Nossa Casa, Nossa Sede, e mostrando que eles eram contra. O Juventude, na sua nota, colocou que seria a favor da manutenção, ele respeitaria as regras que fossem decididas em reunião, mas que não concorda, porque está lutando pelo direito de jogar em casa. A Juventude é uma equipe muito consistente em casa, tem excelentes resultados. De 2018 para cá, perdeu apenas um jogo e foi na estreia do Campeonato Maranhense, agora 2020. Perdeu para o Motoclube. De resto, o Juventude não perdeu, então mostra um desempenho muito bom em casa e tem motivos para querer jogar em casa. Assim como a equipe do Imperatriz, que também tem um desempenho muito consistente em casa, faz boas temporadas no Frei Epifânio. Isso já vem sendo há alguns anos. Inclusive, foi uma das grandes forças do time do Imperatriz para subir no Campeonato Brasileiro da Série D, foi o desempenho em casa. E também foi o que fez o Imperatriz se classificar para as quartas de final da Série C 2019. Foi um grande desempenho em casa, inclusive aí fez ótimos jogos, né? Infelizmente não subiu para a Série B, mas fez uma boa temporada. O Imperatriz é um time que dificilmente perde em casa e não à toa está lutando pelo seu direito de jogar no Frei Epifânio. O Juventude joga no Estádio Pinheirão, em São Mateus. Além disso, os outros votos que foram contra, mas que ainda não fizeram nenhuma campanha a respeito, foram do Cordino, que já está matematicamente rebaixado, então ele não vai ter muito o que fazer nessa situação. E o outro time é o São José, que foi o voto surpreendente dessa questão de ser contra a sede única, mas não tanto, porque houve, se você for analisar a tabela do Campeonato Maranhense, quem está sob risco de rebaixamento é o São José e o Maranhão. O Maranhão joga com o Juventude, tá? E o Juventude vai jogar, inclusive, essa partida como mandante. Então, é totalmente interessante para a equipe do São José que o time do Juventude jogue nas melhores condições possíveis, incluindo aí jogar em casa. O São José que joga em São Luís, o Dário Santos não tem condições de receber jogos. O estádio, inclusive, está interditado, rolou até um incêndio lá no Dário Santos, uma situação bem complicada, a questão de aprovação também aí de licitações ficou bem parada, já tem muito tempo que o negócio não vai para frente. Então a gente tem uma situação onde os 4 times do interior votaram contra, exceto o Pinheiro, que também foi um voto muito surpreendente, porque o Pinheiro é da Baixada Maranhense e supunha-se que ele iria votar a favor da continuação do campeonato nas sedes municipais, mas não, votou para continuar o campeonato de São Luís. Os custos do Pinheiro são custos bem altos para um time do interior, então faz-se curioso porque o Pinheiro decidiu por isso, por manter o campeonato apenas em São Luís, mas o que a gente sabe é que Pinheiro não é uma cidade tão distante de São Luís, poderia ser uma vantagem para a equipe, mas o Pinheiro também tem um bom desempenho em casa, é meio estranho, apesar de que no Campeonato Maranhense foi meio decepcionante o que o Pinheiro fez até aqui, né? Dos jogos aí, o time do Pinheiro perdeu para o Juventude em casa e também perdeu para o Sampaio em casa, então dá para entender porque o time do Pinheiro não está muito afim de jogar nos seus domínios, talvez seja por isso, talvez seja por questões aí até políticas, né, mas que a gente não sabe, que a gente não pode afirmar, certo? Então, o que vai acontecer no meio disso tudo? Temos uma reunião em breve aí para rolar e nisso vamos ver se vai desempatar essa situação ou se vai manter o empate, se vai manter o impasse aí entre as equipes da capital e as equipes do interior. Especialmente o caso do Juventude Imperatriz, que fizeram campanha contra a sede única, né, que estão com bons clubes, fizeram boas campanhas nos últimos anos, como eu já falei. Então o Juventude, inclusive, vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série D, o Imperatriz vai jogar a Série C, né? E com o cancelamento da Copa FMF, essas competições dão vaga, né, o Campeonato Maranhense vai dar 3 vagas na Copa do Brasil, daria só 2, agora vai dar 3, a Série D que daria 1 vaga, agora vai dar 2, então para os clubes perderem essa vantagem do jogo em casa, não seria
nenhuma vantagem. Os times do interior teriam apenas a perder por questão de custo, né, que já falei, né, e também por própria questão de marketing, questão de patrocinadores, porque os patrocinadores quase sempre são patrocinadores locais, patrocinadores das cidades. Então você imagina para um time como Imperatriz ter que jogar em São Luís, onde não teria contato com as marcas que patrocinam, com as marcas que divulgam, e para o Juventude também a mesma situação para São Mateus, né? O São José, que está aí sobre risco de rebaixamento, não tem nem divulgação em redes sociais. Não seria esse o problema de marketing, tá? E o outro time que votou contra foi o Cordino, tá? Que também não tem muita questão de marketing, mas os dois, os três, né? Cordino, Pinheiro, Cordino, Juventude e Imperatriz, teriam um problema dos custos aí muito altos, né? Porque teriam que readaptar seus times, questão de sede. Cordino seria um problema por apenas um jogo, mas ainda assim traz custo, a não ser que o time DWO já que está matematicamente rebaixado. Isso provavelmente é o que deve acontecer e facilitaria a vida do São José. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixe seu like, tá? Comente aí o que você achou dessa questão da sede única. Você é a favor, você é contra? Você quer que o campeonato continue apenas em São Luís ou não? Então deixa aí nos comentários, que eu gosto muito de ler, gosto de interagir com vocês, tá? Então se inscreva aí, ative as notificações se você gostou do vídeo, tá? E compartilhe, que vai ajudar bastante para chegar nos 1000 inscritos, para fazer lives e tudo mais, beleza? E é isso, valeu galera, até o próximo vídeo, tchau!